Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com o Leandro Carelli Barreto, Managing Director da Solve Shipping Intelligence Specialists. O Leandro é administrador de empresas especializado em economia internacional pela Universidade de Grenoble e em inteligência competitiva pela FIA. Há mais de 20 anos atuando em logística internacional, já foi gerente de inteligência de mercado na Hamburg Süd, professor, conselheiro do Ibramerc, diretor de análises da Datamar Consult e colunista do Guia Marítimo. Como consultor, realizou trabalhos para alguns dos principais exportadores, importadores, terminais e fundos de investimento do Brasil, além de ter sido convidado a palestrar nos mais importantes eventos nacionais e internacionais do setor. Também é professor da pós-graduação em logística da FIA e de inteligência competitiva na Unifacef. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Leandro. Opa, é um prazer, Rodilson. Leandro, em se falando aí do coronavírus, né? Minha primeira pergunta já é entrando nesse tema. Qual que é o impacto do Covid-19 para o transporte marítimo global, uma vez que a capacidade dos navios inativos deve ultrapassar pela primeira vez a marca de 3 milhões de TEUs? Uma marca histórica, né? Os 3 milhões, mas se a gente for olhar em números proporcionais, isso fica muito em linha com o que foi registrado na crise econômica lá em 2008, 2009. Então, em termos proporcionais, a gente pode dizer que é uma crise hoje do mesmo tamanho, né? Se ela parar por aqui, ela é uma crise, né, mais ou menos do mesmo tamanho, né, do que a de 2008, 2009, em termos de frota ociosa, em termos de navios parados, né? Mas esse número de 3 milhões de capacidade, 3 milhões de TEUs parados, era um número considerando 250 viagens canceladas. E é um número que já foi atualizado, era um número da semana passada e o mercado está extremamente volátil, extremamente dinâmico, e essa semana o número já foi atualizado ontem, se eu não me engano, para 435 viagens canceladas. Então, talvez possa superar um pouquinho aí esses 3 milhões aí de capacidade ociosa, o que é muito preocupante, obviamente. E uma vez que isso aconteça, né, que já tem números atualizados de que esses 3 milhões foram superados, né, levando em consideração as viagens que foram canceladas, quais os efeitos a curto, médio e longo prazo aí para o Brasil, devido a se a pandemia, né, continuar, se todas essas restrições tiverem por aumentar ao longo do tempo? Essa pergunta é excelente, viu, Rodilson, porque o Brasil parece que vem andando um pouco descolado em termos de comércio exterior, vem andando um pouco descolado desse cenário. Enquanto no mundo, eu estava dizendo, foram 435 viagens canceladas, né, nas grandes rotas leste-oeste, Ásia, Europa, Ásia, Estados Unidos, Europa. Aqui no Brasil, por enquanto, a última atualização que a gente fez no início dessa semana, a gente só tinha 3 ou 4 escalas canceladas. Então, me parece que o nosso cargo mix, né, a pauta exportadora brasileira, a pauta importadora brasileira, é uma pauta muito mais centrada em produtos essenciais, né, e que não estão sendo impactados, portanto, durante esse processo todo. A gente tem acompanhado os navios que saíram da costa brasileira até o último domingo nas exportações. Navios da Ásia estão lotados, a China vem retomando muito forte, então os navios de Ásia estão muito lotados, mas navios de Europa e Estados Unidos, que hoje são o epicentro aí do Covid, né, estão registrando aí problemas sérios, estão com fronteiras fechadas e tudo mais, medidas cada vez mais severas de isolamento. Os navios que saíram até o último domingo com destino a essas duas rotas saíram com utilizações muito satisfatórias. Então a gente percebe que hoje essa pauta exportadora nossa de alimentos, de produtos básicos, de
matérias-primas, hoje ela tem sido o nosso grande ativo, o que até pouco tempo atrás muita gente dizia que era o nosso grande vilão, né, que era a falta de valor agregado. Hoje isso tem sido o nosso grande ativo. E por outro lado, na importação também, o nosso mercado é tão fechado, as nossas barreiras de importação são tão altas, os custos, o tributo, os impostos de importação são tão altos, que o que a gente importa é porque realmente a gente não consegue produzir aqui dentro, a gente não consegue ser competitivo ou não tem, absolutamente não tem. Então, as importações estão começando a cair, obviamente, né? A gente viu na última semana uma queda nos navios da Europa, os navios da Ásia, esses sim, já mostraram uma queda ainda mais forte e até essas 3 ou 4 escalas canceladas são de navios que sairiam da Ásia agora em maio, né, no começo de maio, na primeira semana de maio, que foram viagens que foram canceladas, porque já houve essa queda aí nas importações. Mas ainda assim é uma pauta que depende muito de produtos químicos e vários produtos que você pode ter uma redução, mas o Brasil ainda vai precisar continuar importando, né, esses produtos, independente do isolamento, do Covid ou qualquer coisa. E é muito interessante que março a gente viu uma série de portos aí batendo recordes de movimentação, né? Tem vários portos batendo recorde, várias commodities batendo recorde, e março já foi um mês que o mundo já vinha bastante comprometido e o Brasil mesmo já teve a segunda quinzena de março com praticamente grande parte das escolas do Brasil já fechado, o comércio já, muitas regiões já fechado, muitas pessoas já em casa e tal, então já teve uma segunda quinzena comprometida e mesmo assim a gente viu vários recordes aí no comércio exterior. Então realmente me parece que o Brasil vem andando um pouco descolado aí dessa tendência mundial aí do que vem acontecendo na China, que a China é a fábrica do mundo, né, e os Estados Unidos, a Europa são os shoppings do mundo, né, então mas a gente pode dizer que essa queda brusca aí, né, que justifica essas 435 viagens canceladas são muito mais bens de consumo, né, que não é tão assim forte na pauta importadora ou exportadora brasileira. E, em sua opinião, né, que tipo de planos de contingência precisam ser tomados ou estão sendo tomados a fim de garantir que o Brasil não seja tão afetado, como você disse, em relação aos outros países? Primeira coisa foi as autoridades portuárias, o Ministério da Infraestrutura, tranquilizar e pacificar os trabalhadores dos portos, os caminhoneiros, para manter aí as condições mínimas de segurança de trabalho, de garantir, olha, se vocês tiverem algum problema, vocês vão ser amparados, né? Vão ter aqui, mesmo os funcionários autônomos, vão ter garantias aqui de que vão receber auxílio do governo o período que tiverem em casa, se eventualmente sofrerem da doença e por aí vai. Então, isso fez com que os nossos portos estão todos operando, as nossas estradas estão todas abertas. Num primeiro momento, os caminhoneiros começaram a reclamar bastante, né, que não tinha comida, que não tinha borracheiro, mas me parece que isso tudo foi bastante equalizado e que agora a máquina está funcionando direitinho de novo, né? Então eu acho que essa foi uma atitude bastante acertada aí das autoridades portuárias, dos terminais portuários, do Ministério, das agências e tal, para tranquilizar e pacificar aí o setor, dar as garantias, né? Porque num primeiro momento a gente viu aí uma tentativa, um esboço, né, de greve aí dos estivadores em Santos, e isso foi muito rapidamente, muito habilmente contornado aí pelas autoridades. Em sua opinião, quais os produtos que foram mais afetados nessa crise e quais ainda estão em alta pela demanda interna? Sem dúvida alguma, os bens de consumo, né, os vestuários, calçados, essas coisas têm sido os mais afetados. Máquinas e equipamentos, componentes eletrônicos, essas coisas têm sido bastante afetados. Por outro lado, soja está bombando, carnes estão bombando, os alimentos, as matérias-primas, esses produtos mais básicos estão indo muito bem, né? Frutas, né? A gente é grande exportador dessas mercadorias. A gente acaba sendo bastante beneficiado aí. A nossa pauta é bastante privilegiada nesse momento.
uma preocupação principal é justamente em relação aos contêineres refrigerados, onde inclusive alguns armadores passaram a cobrar taxas de congestionamento de clientes com carga refrigerada tamanha lotação. E o pior é que a demanda por contêineres refrigerados já costuma ter um aumento no segundo trimestre do ano devido às safras de frutas do hemisfério sul. Como a indústria deve se preparar para essa realidade cada vez mais presente em face já do Covid, aí o coronavírus está, realmente prejudicando em relação a esses produtos refrigerados? São duas questões aqui. Na verdade, foi uma tempestade perfeita, tá? Você tem razão quando você fala que final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, geralmente já é um período mais complicado em termos de disponibilidade de contêiner refrigerado. Sempre tem aí a entrada das frutas do hemisfério sul, né? África do Sul, Nova Zelândia, Chile, e exportando para a Europa, que está saindo do inverno, e esses países estão suprindo lá, né, a demanda até que a Europa volte a produzir as frutas, né? Então, historicamente isso já acontece, e a fruta paga 6, 7 mil dólares o frete, enquanto a carne está pagando algo em torno de 3, né? Então, o armador faz conta e é muito simples perceber aonde é que ele vai conseguir rentabilizar melhor o ativo dele, né? Principalmente agora, né? Não precisa ser muito matemático para saber aonde é que ele vai ter mais rentabilidade sobre o ativo dele. Mas o que aconteceu esse ano foi o seguinte: os navios que saíram daqui do Brasil no final de janeiro e começaram a chegar na Ásia ao longo de fevereiro, quando a China teve o lockdown, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a China, de fato, teve um lockdown. O Brasil não está tendo lockdown, o Brasil está tendo isolamento. Os nossos portos estão funcionando, as estradas estão funcionando, os caminhoneiros estão funcionando. Lá na China parou tudo. Parou caminhoneiro, parou fábrica, parou porto, parou rebocador, parou tudo. Então, os navios saíam daqui, chegavam lá, não tinham aonde atracar. E os terminais já não tinham mais capacidade para receber carga. Estava tudo fechado. Então o que aconteceu foi que alguns armadores pegaram alguns navios que estavam sobrando, ou eles descarregavam aquela carne, aquele contêiner refrigerado 2, 3 portos para frente, e depois o cliente se virava para ir lá e buscar, né, a carga de volta, ou então alguns armadores começaram a pegar alguns navios que eles tinham parados ali pela Ásia e estacionar os caras em frente a um determinado porto, tipo Shanghai, ligar a máquina e plugar os containers de carne nas tomadas desses navios. Só que um navio desse custa 30 mil dólares por dia, mais o combustível e não sei o que. E esses emergency surcharges aí que estão sendo cobrados são para pagar essa conta, né? Para pagar esses navios que foram deslocados até esses portos para ajudar, porque o armador não podia simplesmente jogar o container no mar, né? Ou descarregar o container lá em algum canto que não ia ter uma tomada e a carne ia apodrecer, ou o container que precisava de refrigeração lá ia perder a sua validade, né? Então, esses emergency surcharges foram para pagar essa conta aí, né? E isso, felizmente, foi contornado, né? A China ficou ali 3 semanas fechada, e uma vez que ela abriu muito resolvendo, né? Do mesmo jeito que ela fechou, a capacidade de reação dela é muito rápida, né? E ela já veio limpando aí esse nó, né, logístico dessas 3 semanas fechadas. Ela, em 2, 3 semanas, ela já limpou isso daí, e por isso agravou também essa falta de container aqui no Brasil, né? Porque os containers acabaram ficando presos lá com carne. Os containers que normalmente chegam lá, descarregam e voltam, acabaram ficando presos lá por 20 ou 30 dias a mais do que o normal. Então, faltou container na exportação aqui. Mas isso já foi equacionado, os armadores mandaram 3 extra loaders aí ao longo desse mês de abril, e há rumores de que estão mandando mais 2 extra loaders agora no mês de maio, trazendo containers vazios. Tem muito vazio vindo para cá, e esse é um problema que me parece que já está, a partir dessa semana, no final do mês, já vem sendo normalizado aí a questão de disponibilidade
qualidade de equipamentos. E um estudo publicado pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, publicado na terça do dia 14, prevê que restrições ao comércio internacional podem crescer em decorrência da crise, uma vez que os países tentariam proteger suas economias por estimular a produção interna de bens, aumentando assim as barreiras para as importações. Em sua percepção, esse tipo de protecionismo já está acontecendo? A gente, até nas redes sociais, a gente já tem visto, né, vários movimentos. Olha, quando isso tudo passar, compre uma camisa ou um sapato de um produtor local, vamos estimular, né, a indústria local. Eu tenho a impressão de que, num primeiro momento, essa reação vai ser bastante natural, mas eu acho que, com o passar do tempo, é provável que isso vá gradativamente voltando ao normal, né? Porque é também uma questão de escala, é uma questão de qualidade. Não sei se isso seria sustentável no médio e longo prazo. Interessante que alguns países reduziram impostos de importação a zero para facilitar o fluxo de alimentos, né, medicamentos, equipamentos de produção individual e reduzir a exportação de bens considerados essenciais durante a crise. E uma vez que as decisões tomadas pelos governos, né, que aplicam essas medidas, geralmente são aplicadas por um curto período de tempo, que medidas a longo prazo poderiam ser adotadas pelo governo ou instituições e afins, a fim de amenizar os altos custos atuais e equilibrar os esforços financeiros das empresas? Eu vou ser muito sincero para você, viu, Rodilson? Eu acho que a melhor lei que existe é a lei da oferta e da procura. Toda vez que governos começam a intervir demais, acaba gerando ineficiência, que acaba gerando perda de competitividade. Enfim, eu acho que a melhor coisa que os governos podem fazer é simplificar a carga tributária, é investir em infraestrutura, dar esse suporte, entendeu? Eu não faria nada com subsídios, eu não faria nada com incentivos fiscais, eu não faria nada dessa maneira. Eu faria com obras de infraestrutura, eu faria com simplificação de carga tributária, eu faria por esse outro lado. Ainda relacionado a esse tema, né, os ministros da Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento Social, Pecuária e Pesca de 25 países da América Latina e Caribe, incluindo o Brasil, eles assinaram uma nota conjunta se comprometendo a adotar medidas conjuntas para garantir o abastecimento de alimentos para cerca de 620 milhões de pessoas que vivem na região. Quais são os efeitos esperados em relação a essa cooperação voltada para o abastecimento? Eu acho que é saudável, é válido, né? Tudo que é cooperação nesse momento é algo louvável, né? Eu acho que essa é a grande lição que o mundo pode tirar disso tudo. Falando do ponto de vista prático do shipping, da navegação, boa parte do comércio aqui com os nossos países vizinhos não é feito por via marítimo, né? É feito rodoviário. Então, não afeta, assim, tem um volume interessante com a Argentina, tem um volume interessante com o Chile e tal, mas o grande volume está nas estradas. Eu acho que isso vai afetar muito mais o pessoal do rodoviário do que o marítimo. E, em seu ponto de vista, quais são as expectativas de normalidade para o Brasil, levando em consideração que alguns governos aí já estão pensando, né, em abrir algumas atividades essenciais? E uma vez que a capacidade de reação da China foi tão rápida, né? Que expectativa de normalidade, no seu ponto de vista, para o setor, a gente pode esperar aí para as próximas semanas, para o próximo mês? Sinceramente, eu acho que os setores essenciais estão abertos. Os navios na exportação estão cheios, os navios na importação estão ok. Isso mostra que o nosso comércio exterior está funcionando, que boa parte da nossa indústria está funcionando. É lógico que é assustador a gente andar aqui em São Paulo e ver as marginais paradas, ver os shoppings fechados, é bastante impactante, né? Choca, é chocante. Mas eu penso que os governos deveriam ter bastante cautela e muita ciência para fazer essa abertura, porque fazer isso de forma precipitada pode ter que tenham que voltar atrás e que isso tenha se prolongado
prolongar por mais tempo, entende? E esse é o meu receio, né? Que se faça isso de uma forma que não precise voltar. É isso que é o meu receio. Que a gente vá de forma segura e devagar e sempre, e não vá de forma precipitada e depois fale, putz, erramos, temos que voltar, e daí volta todo mundo para confinamento, volta, as crianças vão para as escolas e voltam. Eu acho que esse vai e volta pode ser ruim, né? Então, para que quando a gente for, a gente vá de forma definitiva. Esse seria o melhor caminho. Ontem ainda eu vi um dado do infectologista, o Dr. Davi Wippe, dizendo que 74% da economia do estado de São Paulo está girando, está funcionando. Então, apesar da gente ficar chocado com as marginais funcionando, no São Paulo sem trânsito, os shoppings funcionando, o pessoal lá da Berrini, o pessoal da Paulista continua trabalhando, o pessoal da Faria Lima continua trabalhando, só que trabalhando de dentro de casa. Ninguém está parado, ao contrário, as pessoas estão trabalhando até mais. Mas o importante é que as fábricas estão trabalhando, né? O pessoal da higiene e limpeza está lá produzindo o álcool gel, está produzindo o papel higiênico, o pessoal da JBS está lá, da BRF, está produzindo as carnes, os supermercados estão abastecidos e tal, ninguém teve problema de desabastecimento e tudo mais. Então, eu acho que é uma falsa sensação de que o Brasil está parado, né? As marginais andando pode dar uma falsa sensação de que o Brasil está parado. Agora é óbvio, né? O pessoal de serviço, os autônomos, né? O pessoal do Uber, da 99, o pessoal do setor dos restaurantes, o pessoal do turismo, dos hotéis, esses precisam realmente serem amparados aí por medidas do governo, porque sim, esses caras estão sentindo isso, esses estão nos 24% que estão parados, né, da economia que está parada, né. Em seu ponto de vista, então, você tem aí uma projeção positiva ou uma projeção negativa frente ao mercado global de importação e exportação? A gente, quando lê a mídia internacional, se a gente vivesse só lendo a mídia internacional do nosso setor, né, de transporte marítimo, a gente já estaria desesperado aqui, fechando a lojinha e indo embora, achando que tudo está acabado. Mas a hora que a gente mergulha nos números aqui, percebe a realidade Brasil, a gente, sim, fica muito mais otimista, fica muito mais convicto de que, não, o Brasil não está parado, tem muita coisa funcionando, a gente não teve um lockdown como a China teve, que parou porto, parou caminhoneiro, parou tudo. Aqui não, o porto está funcionando, o caminhoneiro está funcionando, muitas indústrias funcionando, em carne batendo recorde, celulose batendo recorde, nosso agronegócio batendo recorde, os nossos minérios indo embora, o nosso petróleo indo embora, celulose indo embora. Então, a gente está longe de estar vivendo um lockdown, né? Tem muita riqueza sendo gerada por esse Brasil. Eu percebo que a situação aqui não está tão ruim quanto se pensa estar quando vê a marginal e ela está andando numa sexta-feira em que ela deveria estar parada, né? Leandro, falando agora da Solve Shipping, no qual você é Managing Director. A Solve é uma empresa formada por especialistas com reconhecida experiência em inteligência competitiva, logística e comércio exterior. Você poderia nos falar um pouco sobre a empresa? A Solve, ela surgiu em 2016, em princípio para fazer estudos de mercado e projetos relacionados ao setor de transporte marítimo, né, como um todo. Mas com o passar do tempo, a gente foi identificando que existiam aí no mercado algumas lacunas aí, existem excelentes fontes de dados aí no mercado que estão tratando da demanda, né, do comércio exterior brasileiro, mas não existia nenhuma base de dados, nenhuma plataforma no mercado que cuidasse da oferta, da capacidade. Então a Solve aproveitou para entrar aí nesse mercado, né? Hoje a gente está com uma lupa em cima dos armadores, a gente está com uma lupa em cima dos terminais, então hoje a gente consegue ver se os navios estão saindo cheios, se os navios estão chegando vazios, se está aumentando
aumentando a capacidade, se está diminuindo, se estão cancelando viagens, se estão colocando viagens adicionais, se o porto está muito cheio, se o porto está vazio, se está na hora do porto investir, se o porto está com capacidade ociosa. Então, com isso, a gente começou a fazer aí trabalhos, não só para importadores e exportadores, mas também para os terminais, para as autoridades portuárias, para fundos de investimentos, e a gente ampliou bastante aí o nosso leque de atuação. Então, basicamente é essa um pouco da historinha da Solvay. Apesar dela ter sido fundada em 2016, os sócios, né, os diretores da empresa já estão aí nessa pegada há 20, 30, 40 anos, então tem bastante história aí para contar. Temos um network bastante vasto aí, né, não só no Brasil, mas também em todos os continentes aí para dar suporte aí para os nossos trabalhos. Leandro, na Solvay vocês têm disponível a Shipping Intelligence Platform, que é uma plataforma que traduz e interpreta tudo o que acontece no mercado do transporte internacional de cargas. Que tipo de soluções a plataforma oferece? A gente tinha uma base de dados muito grande aí de tudo que, né, eu falei para você que a gente tem uma lupa em cima dos terminais e dos navios, né? Isso é uma maçaroca de dados do tamanho do mundo. Então a gente resolveu lançar aí o ano passado, na Intermodal, a gente lançou a Ship Intelligence Platform, que nada mais é do que a gente plugou nessa maçaroca de dados que a gente plugou umas ferramentas de BI nelas e que com isso, essas ferramentas de BI já traz uma série de análises prontas, né, para o nosso cliente, e ele pode ir acompanhando a evolução de uma série de KPIs aí pré-desenvolvidos aí pela equipe da Solvay, mas que são KPIs que são referências aí do mercado, são demandados aí pelo mercado. Então, basicamente, a nossa CIP é uma plataforma online onde o cliente entra, navega por alguns BIs lá, onde ele tem acesso a vários indicadores aí, tanto dos armadores, né, utilizações, escalas canceladas, integridade de schedule, quanto dos terminais também, né. Qual que é o diferencial que a Solvay, juntamente com a Shipping Intelligence Platform, pode proporcionar aí agora nesses tempos de pandemia? Qual seria o diferencial que poderia proporcionar como algo que poderia ajudar as empresas que estão necessitando aí de maior visibilidade para a tomada de decisão no setor? Rodilson, essa pergunta é bem legal. A gente tem ficado bastante feliz aí nessas últimas semanas, porque eu acho que o pessoal trabalhando de casa, fazendo home office, parece que as pessoas estão tendo cada vez mais tempo de planejar os seus negócios, de tentar entender, né, como é que vai ser daqui para frente, né? Todo mundo se assustou. Parece que até então estava todo mundo com extintor de incêndio na mão, tentando apagar os incêndios do dia a dia no trabalho, no escritório. Mas agora está todo mundo dentro de casa e olhando, né, o cenário e falando, meu Deus, o que tem pela frente, né? E esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ajudar por meio desses dados, não por futurologia, não por achismo, não por nada disso, mas baseado em dados, baseado nesse nosso network, no know-how dos nossos sócios, a gente ajudar os clientes a interpretar o cenário. Por exemplo, as pessoas que estão aí, né, no nosso setor, apavoradas com o que estão lendo na mídia internacional e desesperadas, achando que está tudo acabado, a gente vai lá e vai mostrar para esses caras, não, veja bem, calma, não é assim não, ó, o dado até o último domingo, as exportações brasileiras estão indo bem, calma aí, não freia muito forte não, porque senão você não vai ter capacidade de reagir ali na frente. Vamos olhar aqui, ó, para a Ásia tá bom, para a Europa talvez tenha que diminuir um pouco, para os Estados Unidos um pouco mais, mas ó, acelera aqui, tira um pouco o pé ali. Esse é o nosso trabalho, a gente ajuda a antecipar, a traduzir, né, o setor de logística, a traduzir para a realidade local e olhar para frente, né? Não ficar usando estatística lá de passado, ficar fazendo regressão, sabe? Nada contra os estatísticos, nada contra as regressões, mas toda vez que você tem uma ruptura, como é o caso do Covid, as regressões não servem para nada, né? O que a gente precisa, de fato, é agora ter capacidade
analítica de interpretar os números agora, o que está acontecendo agora. E isso a Solve tem, né? A gente tem os dados do que está acontecendo agora. E a gente tem gente com bastante capacitada, com bastante network, capaz de ir atrás e tentar ajudar os nossos clientes a interpretar os cenários, né? Ou seja, é uma fonte confiável de informações para quem precisa tomar decisão de maneira assertiva nesse momento de Covid-19. Essa foi minha última pergunta, Leandro. Tem algo que não falamos que você gostaria de deixar alguma mensagem final? A mensagem final é uma mensagem de esperança, né? De que isso vai passar e de que a gente precisa estar pronto para quando isso passar. Ficar reclamando ou ficar assustado não vai resolver o problema. Então, a hora é hora de realmente ir procurar as oportunidades, porque elas existem. As crises são momentos de oportunidade também. Excelente. Leandro, você pode nos dizer como as pessoas podem entrar em contato com a Solve Shipping, sites, redes sociais, enfim, para aqueles que quiserem saber mais sobre as soluções que a Solve oferece? Legal. Obrigado aí pelo espaço. O nosso site é www.solveshipping.com e a gente também, o mesmo nome, né? A gente tem a nossa página no LinkedIn, segue a gente lá, os artigos que a gente publica, as entrevistas que a gente dá, estão sempre atualizadas lá na nossa página no LinkedIn, então segue a gente lá que a gente está sempre trazendo uma coisinha nova. Toda semana tem alguma coisinha aí de como é que a gente está nesse mercado tão volátil, né? A gente está tentando toda semana trazer alguma coisinha nova lá e atualizar o mercado aí. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Leandro Carelli Barreto, Managing Director da Solve Shipping. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedespodcast.com/GuiaCast. E se você quiser entrar em contato diretamente comigo, basta procurar no LinkedIn Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. E encontrar o Leandro também, basta procurar Leandro Carelli Barreto. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo e Twitter @RodilsonS. Eu sou o Rodilson Silva com Leandro Carelli que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.